Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma programação acadêmica da maior comunidade de aprendizagem em rede do planeta. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui nesta transmissão da 15ª Semana Rede Pedagógica Infância. Aproveitem que a live está só começando. Clique nesse aviãozinho aqui no canto inferior direito da sua tela e convide as suas amigas, os seus amigos para participarem desta programação. Quero mandar aqui abraço para Nádia, Nascimento 5608, aliás, 5628, Vanessa, Tsuki. Abraço também para Márcia do Socorro, Elisa Alda, com um A mais no final, Neuma 1713, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Eu já vou introduzir aqui a professora Rafaela Marques, doutora em Educação. Letramento infantil, bacana demais, gente. Um conteúdo de altíssima qualidade. A professora Rafaela está sempre surpreendendo. Ei, Olá, Rafaela, tudo bem? tudo bem, Edivaldo? Boa noite. Boa Boa noite, noite. pessoal. Boa noite, tudo bem? Gente, eu estava ali no intervalo, passando mais uma vez a videoaula da Rafaela, as duas, na verdade, são duas videoaulas. Uma já foi publicada, ainda vem mais uma por aí. Sensacional. E combinei com ela, falei, Rafaela, vamos fazer mais uma live no domingo, às 16 horas, porque realmente, né, Rafaela, muito conteúdo. Não é mesmo? Sim, muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Então, olha só, gente, é um prêmio, um presente para vocês. Então, domingo agora, dia 15 de outubro, dia do professor, às 16 horas, nós temos um encontro adicional com a professora Rafaela Marques, para não termos que passar a matéria aqui correndo, não é mesmo, professora? Sim, sim, teremos sim esse encontro. Muito bacana. Rafaela, eu gostaria que você começasse explicitando a estrutura arquitetônica, assim, das videoaulas que você preparou. Fazer essa síntese para quem está chegando agora e quem vai ver depois também, né? Que possa ter uma ideia mais clara do seu projeto. Eu falo, claro, um pouquinho da história das infâncias e das crianças, né? Por que que a gente utiliza esses termos no plural? Porque são muitos fatores que atravessam. Então, eu sempre conto um pouquinho dessa história, começando lá da Idade Média, quando a criança era esse vir a ser, né, o adulto em miniatura. Essa etapa não era considerada desde a sua importância enquanto etapa. Falo também das áreas do conhecimento e que trato essas áreas do conhecimento deram para as crianças e para a infância ao longo do tempo. Então, falo um pouquinho das contribuições da medicina, das contribuições da pedagogia, das contribuições da psicologia, que foi extremamente importante para os estudos da infância, né? E, por fim, dos estudos sociais da infância. Então, a minha segunda videoaula é praticamente toda tratando dos estudos sociais da infância, em que eu trago pessoas importantíssimas como o Sarmento, trago um pouco dessa invenção, dessa reprodução interpretativa que Corsaro denomina, que a criança tem, né? Então, é mais ou menos isso. Falo de Vygotsky e Piaget, gente, não tem como não falar de Vygotsky e Piaget, né? Quando a gente fala das crianças, então eu vou do clássico ao mais atual, né? Falo muito de Manuel de Barros. Manuel de Barros é o poeta da infância, né? Seus poemas descrevendo a sua própria infância acaba que contribuem muito, né, para os estudos da infância também. Então, você sabe que eu gosto de contar história, né? Já até cantei em videoaula, então eu sempre paro para ler um poeminha, para contar uma história, e o Manuel de Barros está me ajudando muito nessas duas videoaulas. Enfim, falo muito de criança, infância, cuidar, educar, um pouquinho de educação infantil, termino provocando a respeito dos letramentos, né? Letramento também é um termo que hoje em dia a gente não consegue mais utilizar no singular, são múltiplos letramentos, são vários letramentos, e aí já faço essa provocação, né? As crianças já nascem
em um ambiente letrado. Então, a escola precisa organizar, mas, na verdade, a escola não apresenta grandes novidades. A gente organiza o que a criança já traz, que é a bagagem que ela traz, que são as experiências que ela tem, que embora tenha um tempo curto, mais curto do que o nosso, são experiências valiosíssimas e são o nosso ponto de partida. Ah, muito bem, pessoal. Olha, nós estamos aqui com a professora Rafaela Marques. Ela é doutora em educação, leciona em universidade, mas também alfabetiza. Gente, é uma coisa sensacional. Deixa eu contar para vocês, né? Na rede pedagógica lá atrás, estava atrás de uma professora que fosse top, que fosse realmente uma referência. E nós perguntamos ao professor de alfabetização matemática, que é uma referência no país, até no exterior, o Cristiano Muniz, ele falou, olha, tem que ser a Rafaela. E foi assim que nós chegamos, né? Procuramos a Rafaela, conversamos e deu essa química, né? Tão bacana. Gente, a Rafaela é muito top mesmo, cabeça Obrigada. aberta. Então, ela tem a experiência prática, né? Lá de alfabetizar, e ao mesmo tempo ela tem toda essa transcendência da academia, da universidade, então ela consegue dialogar em qualquer nível que a gente precisar. Isso é bem importante. Rafael, nós tivemos aqui na 15ª Semana Rede Pedagógica já muitos momentos memoráveis. Na pré-abertura, nós tivemos um bate-papo, uma roda de conversa literária. Olha só, literária, isso já para sinalizar a importância dos letramentos, né? Uhum. Com Pedro Bandeira e com o Luciano Monteiro, que é diretor global de sustentabilidade e comunicação, e até para colocar a coisa nos termos exatos, diretor global de comunicação e sustentabilidade da Santillana, que é um dos maiores grupos editoriais, né, do mundo. Uhum. E, olha só, ao passo em que o Luciano trouxe a importância da comunicação para a efetivação dos direitos de aprendizagem das crianças, o Pedro Bandeira fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte, a questão da cebola, comparando uma pessoa com uma cebola. Dizendo o seguinte, o pessoal que estava acompanhando, que vai acompanhar depois, vai conferir isso, né? E vai gostar demais também. Dizendo o seguinte, que o indivíduo começa ali, a primeira camada da cebola se forma diante da mãe. Normalmente, tipicamente, essa primeira camada da individualidade, da personalidade, se constitui nas interações que a criança tem com a mãe, muito marcadas ali pela afetividade nesse começo, né? Depois vem o pai chega em segundo lugar, mais uma camada, a avó, o avô, né, os parentes próximos, e assim essa cebola vai se constituindo, isso o indivíduo. O Pedro não chegou a falar sobre isso, mas eu queria te perguntar para a gente desenvolver essa ideia aqui, viu, Rafaela? Que é o seguinte, olha, qual que é a importância dessa primeira camada ali, a relação da criança com a mãe e as camadas, né, iniciais, a constituição da personalidade no berço familiar. Qual a importância disso? E o que isso tem a ver com a comunicação, com as linguagens? Para ficar mais aqui na mesma página que você, o que as linguagens têm a ver com o desenvolvimento desta cebola que é o indivíduo, que sou eu, que é você, que é a Amanda, que está entrando ali agora, a Amanda Carrão, que comentou aqui, né, que gosta da cebola. A É Flávia aluna também. maravilhosa, Amanda Carrão. A Amanda Carrão é sua aluna, olha É só, aluna! gente. Olha que legal. É isso aí. Então está com você a peteca, viu, Rafaela? Eu vou recorrer a alguns coleguinhas, né? Coleguinhas, assim, a intimidade, né? Quando a gente lê muito, a gente acaba querendo ficar muito amigo desse pessoal. Bem, eu vou recorrer a Valon para te responder. Ele é espetacular quando ele fala a questão da afetividade. E a gente sabe que ali Piaget, Vygotsky e Valon, eu gosto muito dessa tríade, né? Mas o Valon vem com a inovação que é a afetividade e o movimento, né? E aí eu vou recorrer à afetividade.
Ele diz que a criança, desde muito pequena, ou seja, o neném já utiliza o choro, que é a sua linguagem primordial, claro, para estabelecer uma comunicação com a mãe. Então, o choro, na verdade, é para chamar a atenção desse ser que é a mãe, que é muito especial para a criança, né? Então, olha a linguagem aí, é a linguagem do choro, é a linguagem do amamentar, aquela questão de você apertar um pouco mais o próprio bico do seio da mãe é também uma forma de chamar a atenção. E a gente sabe que o corpo fala, o corpo é uma linguagem, nós somos linguagem o tempo inteiro, a gente está se observando, seja tete a tete ou mediado por algum aparato tecnológico, a gente consegue fazer uma leitura corporal muito interessante. Bem, isso é essencial para a criança. Esse primeiro contato mãe-criança é essencial e determina muitos aspectos que virão posteriormente. Sobretudo porque a mãe também, nesse momento, necessita desse contato, né? Por causa dos hormônios, por causa do ser mãe, que já é algo completamente diferente. Isso me toca muito, que eu sou mãe recente ainda, né? Minha neném tem 2 anos. E então, assim, ainda lembro muito bem disso e tenho muito vívido de como é uma sensação distinta. E por meio desse primeiro contato também, gente, a gente aproveita para observar o nosso bebê, né? E aí eu vou entrar num campo que a nossa audiência gosta muito de falar porque é extremamente importante. Esse primeiro contato mãe-bebê, essas primeiras linguagens que acontecem, a linguagem corporal, o choro do bebê, o olhar, são linguagens que podem nos ativar para algumas questões que podem ocorrer depois. Quando, por exemplo, o bebê não consegue me olhar no olho, fazer o contato visual, quando ele está amamentando, ele não faz aquele contato visual, o que a mãe precisa fazer? Observar um pouquinho mais, né? Pode ser indício de algo que posteriormente possa desencadear uma síndrome, um transtorno, né? Então a gente precisa observar isso. Bem, voltando para as crianças, né? Eu trabalho muito também com o processo de aquisição de linguagem, né? Na linguística a gente trabalha essa linha aquisição da linguagem como as crianças desenvolvem a linguagem, como as crianças falam a sua língua. E aí é muito interessante que a gente tem uma teoria inatista que diz que a criança já nasce pronta para falar o seu idioma. Então, assim, uma criança do Brasil nasce pronta para falar o seu idioma, mas uma criança dos Estados Unidos nasce pronta para falar o idioma dela. Uma criança que nasce no Japão nasce pronta para falar o idioma dela. Pronta em que sentido? Ela tem, isso de acordo com os inatistas, né, um órgão da mente que é somente para a linguagem. Né? Isso aí, os estudos foram avançando nesse sentido e acabam corroborando. Só que para a criança desenvolver esse aparato, esse órgão da mente, ela precisa estar em interação com alguém que desenvolva a linguagem. Então, é muito nítido, gente, se a forma como eu trato o meu filho é a forma como ele vai tratar o outro. A construção de linguagem que eu tenho com ele é a construção de linguagem que ele vai ter com o outro. Por isso a gente tem, inclusive, alguns especialistas que falam do tati-bitate, que é a gente infantilizar muito a nossa fala para falar com os bebês e com as crianças e a repercussão desse tati-bitate posteriormente. Né? Se a criança vai ficar com aquela fala mais infantilizada. Então tem isso, eu converso com a criança como eu converso com as outras pessoas, ou eu infantilizo a minha fala, eu excedo os diminutivos, como é isso? Né? Eu falo com a minha filha, não igual eu tô falando com vocês, porque eu tô modulando a linguagem, né? A gente sabe que linguagem é roupa. Eu tô aqui com a linguagem da professora Rafaela, né? Mas eu falo com a minha filha as frases completas. Eu não utilizo o diminutivo a não ser para chamá-la. Eu chamo a minha filha de uma forma muito carinhosa, mas eu desenvolvo a linguagem. E ela já está fazendo concordância. Não porque eu pedi, gente, não porque eu sou professora de português, não é isso, não é isso. É porque ela escuta esse tipo de fala. Então, é importante no processo de aquisição de linguagem também a gente explicar coisas para a criança. Aí eu entro em outra questão, porque meu problema é esse, né? Eu começo a falar e eu vou entrando, eu vou abrindo janelas, né?
E aí eu entro em outra questão que diz respeito às crianças e às infâncias, né? A gente precisa pedir para as crianças. A gente precisa pedir para a criança, para ela fazer alguma coisa, a gente precisa pedir para a criança, para tirar a roupinha dela. Olha, agora nós vamos tomar um banho. Posso tirar sua roupa? Agora nós vamos comer. Eu preciso, gente, ter esse contato com a criança, falando para ela o que eu irei fazer com ela. Ela é um ser ativo, ela é uma agente social. Então, eu não posso pegar essa criança, não falar nada, eu tiro, eu dou banho, eu dou a comida, ali caladinha, eu levo para a escola e eu não explico para ela que isso faz parte da vida, para que serve cada coisa, por que eu faço cada coisa, né? Então, é como se a gente não tivesse um parceiro de comunicação. E a gente tem um parceiro de comunicação maravilhoso, que é o bebê, que é a criança desde bem pequena. Então a gente pode explicar, olha, eu tô tirando sua fraldinha porque você fez cocô. Então eu preciso te limpar, porque se eu não te limpar, depois vai doer. E aí a gente vai traçando sim essas explicações, essas conversas e vai desenvolvendo e vocês vão ver que a criança vai ficar muito mais antenada para determinadas coisas. Isso aguça a curiosidade, isso acaba incentivando a independência e a inteligência, né? Então, é a forma, assim, como eu costumo tratar. E sim, li sobre isso. As teorias dizem isso também, né? Fui estudar antes de ser mãe, né? Eu tive tempo de estudar. Porque eu fui mãe tarde, eu tive tempo de estudar. Legal demais, gente. Isso que a Rafaela está dizendo é tão importante, até mesmo para animais de estimação. Eu tenho um cachorrinho aqui em casa que é o Mike, né? O Mike já é famoso, já se perdeu, foi até parar na Rede Globo, sabe? Porque se perdeu, nós encontramos o Mike. Sabe, na IPTG, você conhece o que é IPTG? Na verdade, um Uber encontrou o Mike, nos ajudou a resgatar. Então, assim, o Mike já é bem conhecido, sabe? E o Mike desenvolveu um olhinho de cereja. Aí, todos os dias, Rafael, tem que pingar um colírio. Conversei com o oftalmo e falou assim, olha, pinga esse colírio todo dia, porque vai ajudar e tudo mais. Então, todo dia eu vou pingar um colírio no olhinho do Mike. Aí, para pingar o colírio, eu falo, Mike, sarado dói. Ele já deita, sabe? Ele fica deitadinho lá. É muito bonitinho, sabe? Então, se o bichinho, né, se o animal se sensibiliza, né, com as linguagens que nós utilizamos, imagina a criança. Não é mesmo, Rafaela? Sim. A criança, na verdade, nós somos moldados pela linguagem, né? A linguagem é a ferramenta mais poderosa que eu posso lembrar. A linguagem muda a história, gente. Muda a história de países, a linguagem resolve ou causa problemas que trazem danos terríveis, né? Uma guerra pode ser resolvida pela linguagem, mas ela pode ser iniciada também pela linguagem. Então, a gente precisa, desde cedo, auxiliar as nossas crianças a lidar com essas várias linguagens que nós temos, né? Hoje em dia, a gente tem uma linguagem muito importante, que é a linguagem digital. A gente tem a internet aí, nós temos vários gêneros textuais emergentes. Os gêneros emergentes estão aí, eles estão com tudo. Eu acho que é uma etapa que é muito difícil a gente encontrar um retrocesso. E aí é quando eu falo nas minhas formações, pessoal, vale a pena parar uma semana para trabalhar carta? Ou vale a pena só mostrar para a criança que, olha, um dia nós nos comunicamos via cartas, cartas longas, contando histórias da família, enfim, as cartas serviam para comunicar a alguém como eu estava. Hoje em dia a gente recebe pelos correios as contas, não as cartas, que são já um gênero textual diferente. Então, vale a pena eu parar tanto tempo ou vale a pena eu parar um pouquinho para explicar para as crianças o poder da publicidade, que é utilizada em prol e contra elas, né? O poder da internet, das redes sociais, né? Que poder que aquilo ali tem, as verdades e as mentiras. Eu ensinar para ela o que é uma notícia e que aquela notícia pode ser verdadeira ou não, ela precisa saber da fonte, né? Então, são aspectos linguísticos que são muito importantes da gente trabalhar. Outra questão que é muito negligenciada, gente, embora seja um eixo da língua portuguesa, tanto nos anos iniciais quanto no ensino fundamental e até mesmo no ensino médio, é a oralidade. Tá? Nós nos preocupamos muito, sobretudo na alfabetização, no registro.
e esse registro precisa ser o registro escrito. E nós nos esquecemos que a nossa atuação social perpassa muito a oralidade. Muito. Né? A nossa atuação social é quase toda, gente, baseada na oralidade. Aí nós temos profissões que vão lá e escrevem o que a gente quis comunicar oralmente e transformam aquilo no gênero textual formal, né, e encaminham. Mas geralmente eu vou fazer uma reclamação, eu chego lá e falo. Daí a pessoa, o atendente, anota. Por que que eu não trabalho oralidade nos anos iniciais? Por que que eu acho que a criança já fala muito? Não, ela fala demais. Eu não preciso trabalhar a oralidade com ela fala muito. Tá, ela fala muito, mas e a oralidade dirigida? E explicar para ela que cada situação sociocomunicativa que envolve os gêneros orais, ela precisa muitas vezes modular a fala. Então, ela pode utilizar uma linguagem informal em algum momento, mas em algum momento ela vai precisar utilizar uma linguagem um pouquinho mais formal, no nível dela, claro, no nível de formalidade que ela consegue, com o que ela já conseguiu apreender da língua. Né? Então, oralidade é um dos eixos mais negligenciados que nós temos, geralmente fica para o final, e aí como é no final, a gente está tão desesperado em alfabetizar, que a gente esquece que a alfabetização também perpassa a comunicação oral, tá? Isso, eu até vi um comentário aí interessante. A gente não conversa mais, a gente troca memes, a gente troca figurinhas. Essa semana eu estava pensando, vou até procurar algum estudo de figurinhas para ler. Com certeza já tem algum estudo acadêmico sobre as figurinhas, né? Porque eu estava observando umas conversas minhas mesmo, e a gente não diz mais o que a gente quer dizer. A gente procura a figurinha apropriada para comunicar o que a gente quer transparecer. E aí, às vezes, sai enviesado. Né? Às vezes eu não tenho tempo de achar aquela figurinha, porque ela não é em ordem alfabética, é muito difícil encontrar, eu vou procurando. Eu não acho que essa aqui serve. E às vezes ela não comunica exatamente o que eu quero comunicar. E aí eu escrevo menos, claro, né? Me comunico prioritariamente pela imagem, e aí a gente vê ali uma figurinha de resposta, figurinha resgatando a comunicação e a figurinha de resposta. E aí acaba a comunicação. Né? Então, a interação é extremamente importante. Você sabe, Edvaldo, que eu trabalhei em interação social na minha tese. Interação de crianças. Mas foi lá, no jogo, no recreio, brincando, ao vivo, tete a tete, numa comunidade que não era privilegiada, uma comunidade em que as crianças ficavam em torno de uma mesa de totó, brincando o recreio inteiro. Uma comunidade em que elas não tinham ali o aparato tecnológico. Né? E isso recente, né? Eu concluí em 2019, então é um estudo recente. Então a gente vê também que nós temos vários Brasis e várias infâncias dentro do mesmo Brasil. Né? Lá na videoaula eu falo, quando a gente vai trabalhar criança no Brasil, a gente nunca pode esquecer que nós somos uma sociedade multiétnica e desigual. Isso aí tem que ficar muito claro para nós, professores. Para a gente sempre ter isso em mente. Nós somos multiétnicos e somos desiguais. É verdade. E a Conceição Underline, Marilina, estava concordando com você aqui, colocando, acentuando a importância da comunicação. Uma palavra que tem na raiz a palavra comum, né? Comum. A comunicação não é só, eu estou aqui, jogo uma palavra, você joga para cá, não. A comunicação, na verdade, ela tem a ver com o processo de identificação, de interação, que na verdade as partes, né, como os cromossomos lá no nosso surgimento, elas acabam se combinando. É interessante demais, Rafaela, porque esse assunto, você foi desigualdade social. Ontem a professora Débora Munhoz Barboni, que volta daqui a pouco para fazer mais brincadeiras com o pessoal que está acompanhando aqui, nessas nossas programações da noite de hoje, ela trouxe uma parlenda bem bacana, que é a parlenda do tatu. Né? A parlenda do tatu. E a gente brincou ontem com essa parlenda no joguinho da diferença. Quem sabe aí, gente, a parlenda do tatu? Vou pedir para cada um digitar uma frase aí da parlenda do tatu, para a gente lembrar dessa parlenda. Ela falou o seguinte, a Débora, olha, este ano, quando eu faço uma atividade com essa parlenda, as crianças ficam
né, enlouquecidas. É a atividade preferida delas neste ano de 2023. E é muito bacana mesmo. E se nós pegarmos a parlenda, né, o que nós vamos ter ali? As palavras se combinando e formando outras coisas, dando sonoridade, né? Olha lá, ó. Alô? O Tatu tá aí? Alô, o Tatu tá aí? A Claudete escreveu ali, né? Aí, ó, o Tatu tá aí? Isso, alô, Tatu tá aí. Legal demais, né, gente? Depois eu quero que alguém digite tudo aí, essa parlenda por inteiro, que faz muito sentido. Gente, aí no joguinho da diferença, que é uma brincadeira que nós fazemos aqui, é uma brincadeira mesmo, né? Aqui na rede pedagógica, no Facebook também. Tem dia, Rafaela, que essa brincadeira tem 60, 70, 80, 100 mil curtidas. Nossa! 60, 70, 80 mil comentários, né? As pessoas lá comentam, especialmente no Facebook, viraliza demais. E tem milhares de páginas copiando essa diferença e reproduzindo, no exterior, asilo, todo mundo brincando. E é interessante porque a ideia foi fazer uma brincadeira visual, mas que sempre tem um texto, que é a dica, né? Ah, não estou achando, então vou ler a dica. Na verdade, é uma provocação para as pessoas lerem, pelo menos um pouquinho a cada dia. Aí, a ponte que nós fizemos com o Tatu, olha, Tatu, né? O Tatu não tá, mas a mulher do Tatutando, né? A mulher do Tatutando é a mesma coisa que o Tatu tá. Isso mesmo, ó, mas a mulher do Tatutando é a mesma coisa do Tatu tá. Bacana demais, daqui a pouco a Débora até pode fazer essa brincadeira de novo, porque realmente é sensacional. Aí o seguinte, a gente fez essa ponte com a questão do Jeca Tatu. Não sei da sua família, viu, Rafael? Mas na minha família, as pessoas mais idosas, né? Os tios lá, os avós, usavam a expressão tatu para falar de uma pessoa ignorante. Olha, pode ter um tatu. Tatu, acho que porque o tatu se esconde, né, dentro de um buraco, eu acho que é por conta disso. Não quer se socializar, quer se esconder. Então tinha um tatu. E surgiu, né, o personagem Jeca Tatu em Monteiro Lobato. Você falou de linguagem, né, de padrão formal de linguagem. Uhum. O Jeca Tatu, uma das características dele é o falar muito simples, né? O falar caipira, né? Esse Jeca Tatu, né, uma pessoa que surgiu, uma pessoa que não se desenvolveu em sua plenitude. Basicamente seria isso. Uma pessoa, vamos dizer, subdesenvolvida, aparece na literatura de Monteiro Lobato, para muitos biógrafos, como uma pessoa, né, estereotipada, uma pessoa, né, que tem os problemas ali de desenvolvimento. Talvez uma pessoa que não recebeu da sociedade, do Estado, a escola, a educação a que tinha direito. Uhum. Mas o próprio Monteiro Lobato fala o seguinte, olha, o Jeca Tatu não é isso aí. Ele está isso aí. Não é? O Jeca Tatu não é isso. Ele está. Então, eu gostaria que você comentasse isso à luz das teorias sociológicas que você trouxe nas suas videoaulas, para mostrar a importância do meio social, das condições de vida, para fazer este desenvolvimento da pessoa. E não que a pessoa mais humilde também, na nossa perspectiva aqui, né, Rafaela, seja a pessoa pior. Nada disso. As pessoas todas são iguais em dignidade. E só assim, mais um último comentário. Outro dia nós publicamos aqui uma senhora, um desenho de uma senhora negra fazendo uma receita. Né? E nós descrevemos, né, ela contando como que era a receita dela. E com a linguagem simples, que as pessoas usam no interior. E algumas pessoas comentaram, escrever dessa forma é discriminar as pessoas negras, pessoas pobres e tal. Eu lembrei as pessoas, gente, olha, o Guimarães Rosa fez registros, não é? De falas de pessoas do interior e mostrou a importância, a riqueza por trás desses vocabulários. Outro dia eu mesmo fiquei assim, impressionado, nós publicamos uma música da Clementina de Jesus, que ela ouvia lá os ancestrais escravos, né, cantando, e ela cantava também. Em vez de falar dormir, ela fala dormir.
né? É muito bonito, eu acho muito bonito, né? E esse jeito de falar, tem muita coisa por trás disso. Então, como você é especialista nisso, aliás, você é doutora nesse assunto, Rafaela, e trouxe uma abordagem muito interessante ali nas videoaulas, eu gostaria que você comentasse um pouco essas questões que eu pontuei aqui. Sim. Falando em linguagem, eu não posso deixar de falar de Jeca Patou, né, de Clementina de Jesus, sem falar de uma coisa chamada variação linguística, que nós temos, que é uma riqueza para a língua, sobretudo para a língua portuguesa, né? A nossa língua, gente, já é fruto da mistura de várias línguas, né? Nossa língua, claro, tem origem no latim vulgar, tá? A gente tinha no Império Romano 2 latins e a nossa é oriunda do latim vulgar, mas o latim vulgar também foi se adaptando, porque ele foi entrando em contato com outras línguas, como o árabe, por exemplo, virou galego, português, e aí chega aqui no Brasil, o que acontece quando os portugueses chegam? A gente tem as línguas indígenas, que eram várias, muito mais do que elas são hoje. E aí, claro, que o dominador impõe, além de outras coisas, a sua língua, né? Acaba que nós falamos português porque foi a língua do dominador. Só que só para mostrar que a nossa língua já é fruto de muita variação. Nós temos um Brasil gigantesco, cada região tem uma peculiaridade e a gente encontra regiões, inclusive, que falam línguas estrangeiras, porque outros aspectos que contam, entre eles a imigração, né? Tudo é válido e tudo enriquece muito a língua. Quando a gente fala de linguagem, a gente não pode ter amarra, porque a linguagem é social. Como ela é social, ela está nas pessoas, ela vai variar muito. Quando eu falo de linguagem formal, gente, a gente está falando de um ambiente escolarizado. A gente não vai exigir linguagem formal de pessoas que muitas vezes não passaram por esse ambiente escolarizado e que têm uma vida riquíssima e que ensinam muito, muito mesmo para a gente. A gente tem escritores, gente, que são semi-analfabetos e tem tanta coisa para contar e tem obras tão maravilhosas. Então a gente precisa separar um pouco o joio do trigo. Nós, enquanto professores, claro que a nossa missão a gente tem como objetivo ensinar os estudantes o máximo de variedades linguísticas possíveis para que eles possam ascender socialmente, para que eles possam atuar, para que eles possam interagir com as outras pessoas e para que a linguagem não seja um impedimento. Então, a escola tem essa função. A escola vai ensinar linguagem formal, gente? Vai. Do Iapoque ao Chuí. Vai ensinar em linguagem formal. Mas a escola vai respeitar a variação linguística que o estudante traz também. Não há o certo ou errado, não há dicotomia da linguagem bonita e feia, não há o polido, o não polido, né? A linguagem simplesmente é perpassada por outros fatores, inclusive geográficos, que a atingem diretamente, né? Então, a variação linguística é riquíssima. Aqui no Brasil é uma das coisas que torna a nossa linguagem muito mais peculiar. Inclusive, a gente vai visitar algum local, tem gente que é esponja linguística, a gente volta falando alguns maneirismos, né? A gente tem dentro de uma mesma região dialetos, por quê? Porque isso varia da idade, varia do núcleo social, varia de aspectos socioeconômicos. Então, isso só torna tudo mais bonito. Mas, mais uma vez, a escola está aí também para mostrar que a gente tem uma linguagem padrão e que ela é importante em alguns momentos, né? E a gente não abre mão dela porque ela é importante em alguns momentos. Mas em nenhum momento a gente vai falar para os nossos estudantes e que a vida toda eles vão ter que estar com a roupa linguagem padrão. Que eu costumo brincar que a língua é roupa. Eu vou à missa com uma roupa, mas eu vou ao clube com outra roupa. A linguagem é a mesma coisa, né? Linguagem da criança é diferente, linguagem dos idosos é diferente, a linguagem, dependendo de cada região, é diferente. E tudo tem sua característica, tudo tem sua beleza e
tudo nos ensina bastante. Então, a gente nunca pode julgar uma pessoa pela linguagem e muito menos discriminá-la. A gente tem Marcos Banho com o livro Preconceito Linguístico, livrinho fininho, gente, maravilhoso, né? Que ali a gente trabalha alguns mitos muito interessantes e lá ele trabalha todo esse livrinho Preconceito Linguístico construindo essa noção de que, a partir do momento que a linguagem também é um aspecto cultural, eu não posso falar que uma cultura é melhor que a outra. A gente não tem essas medidas. Então, a gente tem variação linguística. Muito bem, gente. Estamos aqui com Rafaela Marques, minicurso Letramento Infantil. Rafaela, e quanto a criança como linguagens? Vamos lembrar aqui, né, de Red Emília, Loris Malaguzzi, né, a criança, né, como uma multiplicidade de linguagens e a sociedade meio que limitando. Isso é uma coisa bem interessante, você cita Rousseau, né, um dos primeiros, né, e aparece como pedagogo. Você fala muito bem sobre isso, porque realmente pouca gente sabe, mas o Rousseau foi pedagogo, né, escreveu livros sobre educação de crianças, inclusive, né? Então, ele é do século XVIII, você começa abordando lá desde Rousseau, e Rousseau tem a seguinte definição, né? O homem nasce perfeito, não é? O homem nasce perfeito, mas a sociedade o corrompe, não é isso? Sim. E aí ele leva, eu trago lá Rousseau e Pestalozzi, né, como grandes expoentes da área do conhecimento da pedagogia e como eles tratam, né, essa questão da infância e da criança lá no século XVIII. E aí é interessante essa fala que você falou do Rousseau, porque a pedagogia também via a criança como dócil e inocente, por natureza, né? Então, a gente tinha uma época em que as crianças praticamente não existiam, uma época em que elas eram tratadas como esse ser dócil, esse ser sem maldade nenhuma no coração. Isso também é um estereótipo, gente. Isso também é a gente limitar a criança a definições que nós adultos achamos que são válidas. Tem uma fala que diz muito respeito a isso também, que eu trago também na minha videoaula, que é a seguinte: a criança não é um adulto imaturo. A gente chama os adultos de criança para ofender. Ô, seu criança, como se fosse uma ofensa. A criança não é o adulto imaturo, a criança não é o adulto bobo, a criança é o outro do adulto. Tá? Ela está ali como o outro do adulto. A relação entre eles deve ser de alteridade. Não é de contraponto, não é de complementaridade, não é. Ela é o outro. Né? Então, é uma relação de alteridade. E a gente comete esse equívoco de xingar as pessoas de criança. Já pensou, gente? Uma fase maravilhosa, uma fase em que o nosso desenvolvimento cognitivo está a 1000 por hora. Né? Então, uma fase que hoje em dia tem a sua importância por si só e não pelo vir a ser, que adulto que eu vou ser, a preocupação era tão grande com que adulto que eu vou ser, que a fase da infância não existia como etapa de vida. Era só o vir a ser. Eu educava a criança para ela ser um bom adulto, eu ensinava a moral para a criança para ela ser um bom adulto, e eu esquecia que ela era criança. Né? Então, a criança não tinha nem mesmo artefatos de criança. Né? Com o tempo, isso aí já é bem final do século XVIII, século XIX, é que começa a se despertar para isso. E aí a gente tem o Arriès também, que eu trago lá na videoaula, que é maravilhoso, né? Ele faz toda essa historicidade da infância, ele é o principal expoente quando a gente fala de história da infância, o Felipe Arriès, e ele também fala, olha, mesmo a criança sendo alçada a algum posto no século XVIII, ainda era muito decorativo, porque a gente teve uma guinada social com a ascensão da burguesia. Então, a criança quase que ficava ali naquele posto de que era aquele papel hegemônico, né, da família hegemônica mesmo. Papai sai para trabalhar, a esposa começa a ficar mais em casa, as crianças vão à escola, que é a mesma época em que a educação começa, de alguma forma, a se expandir. Né? Então, o advento das escolas também auxiliou muito, mas era muito decorativo.
A gente tem estudos sobre a infância mesmo, pensando no que a criança pensa, se questionando a respeito da criança a partir do século XX. Aí esse olhar para a infância muda. E aí é interessante que a gente tinha pesquisas sobre crianças, mas não eram pesquisas com crianças, o que é diferente, né? Quando eu pesquiso com a criança está envolvida na minha pesquisa. Sobre crianças, eu posso, o que a antropologia fez por muito tempo, ouvir dizer, né? O adulto, o pai me fala. O pai vem e me conta, a mãe vem e me conta, eu observo, né? E aí eu não tenho contato com aquela criança e não ouço nos seus próprios termos o que ela quer dizer. E hoje o que a gente tenta fazer nas pesquisas com criança, o que a gente tenta fazer nos estudos sociais da infância, na sociologia da infância, é ouvir a criança, né? Acho que o que a gente mais precisa fazer é escutá-las, porque elas têm voz em abundância, gente. Falta alguém para ouvir, para filtrar e para passar para o mundo o que as crianças querem dizer. A sociedade não escuta ainda as crianças como deveria. Não tal qual as outras categorias geracionais. Muito bem, pessoal, muito bem. Estamos chegando aqui ao final dessa live maravilhosa. Vi perguntas aí sobre bibliografia. Pessoal, coloquem as perguntas depois nos comentários nesta live, que a professora Rafaela vai lá comentar e vai responder a todo mundo, tá joia? Vamos combinar assim, como nosso tempo está bem curtinho, daqui a pouco já vem a Débora. Então, postem nos comentários nesta live, para ficar salvo aqui no Instagram e também no YouTube. E depois nós vamos fazer um fórum de discussões. Vocês podem retomar questões, fazer perguntas, responder perguntas. A aprendizagem em rede é isso. A gente, né, sabe um pouco como começa, mas não faz a mínima ideia de como se termina, porque são reações em cadeia que vão gerando o conhecimento. Bem bacana tudo aí que você está falando, Rafael. Estamos chegando aqui ao final, então, dessa live, né? Gente, a questão entre a linguagem aí, né, a opressão, isso é muito interessante. O Habermas fala que a linguagem, ela também está poluída, contaminada, não é, por elementos de opressão. Então, a gente encaixa dentro da linguagem, não é, o preconceito, não é, o racismo, muita coisa. Né? Um dia, eu estava até na Câmara dos Deputados, aí, teve uma discussão lá, alguém falou, nossa, a coisa aqui tá preta. Aí um deputado preto falou, como assim? Né? Tá preta como? Você está querendo xingar assim, as pessoas que são de cor e tudo. Então, assim, não sei se nesse caso, né, seria um bom exemplo de contaminação da linguagem, mas a linguagem está contaminada. Com isso, a criança nasce precisando da linguagem para se desenvolver, e a linguagem que ela recebe, muitas vezes, né, tem problemas, né, tem distorções. Não é mesmo, professora Rafaela? Então, nós temos que atuar também buscando a emancipação da criança e a nossa própria emancipação por meio, né, da depuração da própria linguagem. Tem, gente, um quê de política, de luta política nisso aí. Não é? E no Brasil, né, Rafaela? Aqui no Brasil, imagina como que era o diálogo entre o senhor do mato, o capitão do mato e o escravo. As palavras eram açoites. Açoites de um lado e gemidos do outro, né? Olha o diálogo, gente. O diálogo entre o capitão do mato e o escravo era açoite de um lado e gemido do outro. Então, isso deixa lastro no país, não é mesmo? E não só com relação às pessoas afrodescendentes, mas pessoas pobres também, né? Pessoas que não têm terra. A opressão vai caminhando por todo lado. E tem linguagem para justificar isso, né? Uhum. Tem linguagem para justificar todo tipo de opressão. Então, por isso, pessoal, a importância do letramento infantil para a depuração das linguagens, para a emancipação do sujeito. Né? Tem um autor chamado Martin Heidegger, né? Que vai dizer que o único caminho, a única solução, né, para a libertação, para a emancipação da pessoa, é por meio das linguagens. Você concorda, Rafael? Completamente, né? A linguagem é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos. Acredito muito que desde que a criança está... Gente, desde que o bebê está na nossa barriga, a gente conversa com ele, né? Então, as linguagens começam aí. Mais uma vez, nós temos várias linguagens, essas linguagens estão cada vez mais se diversificando. Hoje nós temos linguagens que nós não tínhamos anteriormente. Então, mais uma vez,
no ambiente escolar, cabe a nós, professores, conhecermos essas linguagens para poder dialogarmos com os nossos estudantes, que muitas vezes estão muito mais avançados em termos de linguagens do que a gente. Por quê? Porque são a geração que já nasceram imersos, né, a essas linguagens. Língua é libertação, língua é cultura. A gente tem um ramo também maravilhoso da linguística, que é a análise do discurso, que é quando eu compreendo aquelas entrelinhas, quando eu compreendo os implícitos, quando eu compreendo as inferências. E se a gente compreendesse massivamente essas inferências, essas entrelinhas, com certeza a gente não ia ser tão dominado, né? Então, o que a gente tem que ensinar para as crianças é isso, que o dominador utiliza a linguagem contra a gente, né? A gente precisa aprender a interpretar. Isso mesmo, pessoal. Por fim, aqui eu queria indicar para vocês o curso da Rafaela Marques, Alfabetização e Letramento. Gente, é uma maravilha de curso. É um curso com certificado de 60 horas. Ela faz, né, um resgate do desenvolvimento da infância. Inclusive, quando surgiu, gente, aqui nos debates, a necessidade de fazer a Semana Pedagógica com o tema infância, né, a primeira referência que surge é a Rafaela, porque ela trata desse tema no curso dela, Alfabetização e Letramento. Gente, é um curso super baratinho, custa apenas R$ 200, um curso que tem certificado de 60 horas e vastos conteúdos. E olha que bacana, você que está fazendo a Semana Rede Pedagógica, tem um voucher de R$ 150 para você investir em um curso. Você pode escolher um dos cursos do menu da Rede Pedagógica, são vários cursos, né? Curso de psicomotricidade, neurociência, neuroaprendizagem, tem curso de brincadeiras, tem curso de bens, tem vários cursos, né? Você pode pegar o seu voucher e aplicar em um desses cursos. Eu quero recomendar que vocês apliquem o voucher de vocês no curso da Rafaela. É um curso bem bacana, gente, é um super investimento, tá? Eu tenho certeza que você vai ver que é um curso que, né, vai enriquecer tanto a sua prática, né, a sua consciência, os seus padrões mentais, que você vai falar, nossa, realmente foi de graça esse curso aqui, eu pagaria 1000 vezes mais para receber esse conhecimento, para receber essas ideias, né? E desenvolver essas ideias também. Porque aqui na rede pedagógica, gente, quanto mais conhecimento você ganha aqui na rede, né, a rede de aprendizagem, aqui, com tanta gente contribuindo, mais responsabilidade você tem. Tá joia? Marcar presença, pessoal, é só logar na plataforma, tá? Nós vamos deixar lá um passo a passo, alguns esclarecimentos para vocês. Né? Até os alunos da Rafael estavam com problema para acessar a videoaula, gente. A videoaula, sempre as videoaulas são no canal da rede no YouTube. É www.youtube.com/rede pedagógica, tá? Se você colocar YouTube Rede Pedagógica, já aparece. Né? É assim o endereço, www.youtube.com/canal/rede pedagógica. Ou então, www.youtube.com/rede pedagógica. Mas indo pelo Google, fica muito mais fácil. Então, quando nós falamos que vamos liberar uma aula, é sempre a primeira aula que aparece nesse canal, o canal da Rede Pedagógica, que já tem 274 mil inscritos. Se inscreva você também. É um canal que tem muito conteúdo bacana, como essas aulas aí da Rafaela, que são aulas mágicas, né? Então, pessoal, recomendo o curso Alfabetização e Letramento da doutora Rafaela Marques. Rafael, então chegamos aqui ao final. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e já vamos encerrando. Quero agradecer mais uma vez, né? Sempre vocês me recebem com muito carinho mesmo. A audiência é muito boa, assim, no sentido de sempre colocar a gente para cima, né? Muito bom partilhar e aprender com vocês também. Muito obrigada, Edivaldo, pela parceria. A Érica também, né? Você falou aí desde do começo da nossa parceria, já tem um tempinho, né? Acho que já vai bem para uns 4 anos, né, que a gente caminha juntos aí na rede pedagógica. E sempre é um prazer estar aqui. Domingo a gente conversa mais, então às 16 horas. E só queria indicar também a minha página no Instagram. Lá eu falo bastante de alfabetização e letramento também, divido um pouco das minhas experiências, tá? É @prof. Rafaela Marques.
Então, me acompanhem por lá, que eu vou ficar muito feliz. Tá? E até domingo, gente. Boa noite para vocês. Descansem. Muito bem, pessoal. Rafael, então vamos fazer aqui uma foto, né? Vamos. Para a possibilidade. Aí o pessoal vai marcar o seu Instagram, né? Pronto. Prof. Rafaela Marques, não é isso? É Prof. Rafaela Marques. Tudo junto. Sem ponto. Tudo junto. Sem ponto, né? Prof. Rafaela Marques. Sem ponto. Então tá fácil, pessoal. Prof. Rafaela Marques. Eu vou mostrar para vocês aqui este livro aqui do Pedro Bandeira, tá? Eu gosto de mostrar, sempre mostrar livro. Olha o tanto de livro lá atrás da Rafaela, gente. Que legal, né? Então vamos lá, façam prints aí, compartilhem nos stories, tá? Nós vamos compartilhar vários desses stories que vocês publicarem. Marquem então Prof. Rafaela Marques, marquem também Rede Pedagógica, tá? Coloquem aí hashtag 15ª semana, infância. Isso que a Rafaela falou aqui, dialogar mais com a criança, ouvir mais a criança, isso é bem importante, tá? Gente, olha, para quem não está ficando triste aí, não fique triste, porque no domingo a Rafaela vai voltar aqui às 16 horas. E nós vamos continuar essa prosa, literalmente essa prosa aqui com ela. Combinado? Então? Combinado. Vamos fazer noite, gente. Então os prints. Isso aí. Obrigada. Tchau, Rafaela. Tchau. Até domingo, então. Boa noite. Até domingo. Boa noite. Pessoal, estamos encerrando agora, então, né? Daqui a pouquinho nós temos a professora Débora Munhoz com a última parte do minicurso Pedagogia Cantada, que começou com palavra cantada e vai terminar com Débora Munhoz Barboni, que é uma professora excepcional. Quem já conhece aqui já sabe. Eu, né? Estou até falando aqui, usando uma palavra que não diz tudo, que é a qualidade do trabalho da professora Débora Munhoz Barboni. Quem não se inscreveu ainda na 15ª semana, www.redepedagogica.com.br, é 100% grátis e tem certificado de 120 horas. Quem está chegando agora, não se preocupe, os conteúdos ficam gravados na plataforma e você tem 30 dias para acessar, né, para revisitar, para estudar, não é? Sem pagar nada, tá joia? Então vamos encerrando aqui. Olha, não vão embora, não voltem, porque vai ter agora muita brincadeira, vai ser sensacional com a professora Débora Munhoz Barboni. Tchau, pessoal!